Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos já no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, mas se por acaso você perdeu algum capítulo ou você está chegando agora no canal, não se preocupe, fique comigo até o final desse vídeo, que no final nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui. Mas antes de começarmos, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. É tudo bem rapidinho de fazer, não dura nem um minuto. Olha só como é fácil. Basta você clicar aqui em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito, e aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar, você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E se você não tem ideia para quem você vai mandar esse vídeo, abre a lista dos seus contatos, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, seja qual for você quiser. Vai rolando, o primeiro que te chamar a atenção você envia. Eu tenho certeza que depois essa pessoa vai te agradecer. E como de costume, pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação e bora para a leitura. É isso aí, bora para mais um capítulo para a glória de Deus. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tiraria a vida. Os fariseus se juntaram diretamente com os herodianos, que também eram um grupo de religiosos e políticos da dinastia de Herodes. Esses tinham acesso direto ao rei Herodes, e o rei Herodes tinha acesso direto aos governadores romanos. Aí você já conseguiu entender o tamanho do problema que estava vindo sobre Jesus, né? Versículo 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Veja que havia pessoas de várias cidades que seguiam a Jesus. A sua fama já tinha até chegado em Tiro e em Sidom, que já não eram mais cidades do território de Israel. Tiro e Sidom já eram dos países vizinhos. E para aquela época que não tinha redes sociais, a fama de Jesus já tinha chegado bem longe. Versículo 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Veja que até os demônios sabiam quem era Jesus, e Jesus os advertia para que eles não dissessem publicamente quem ele era, porque ainda não era tempo. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios.
Veja que a esses 12, Jesus está dando a autoridade do Espírito Santo a cada um deles. Eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Veja que é o próprio Jesus que dá a Simão o nome de Pedro. Essa referência você vai encontrar ali também no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nome Pedro significa pedra, ou seja, coisa bruta e dura. Essa era a referência de Pedro. Versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Esses aqui também Jesus muda o nome, mas tudo isso era com o intuito de apelido, tá, meus irmãos? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote. Os zelotes também eram um grupo de religiosos, porém mais radicais, que eles andavam até armados e viviam afastados das grandes cidades. Eles guardavam a lei de Moisés com muito fervor e procuravam combater o Império Romano. Verso 19. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Percebeu aí que os próprios parentes de Jesus não acreditavam nele, mostrando que antes de Jesus iniciar seu ministério, ele era um homem natural. Versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. É baseado nesse versículo, meus irmãos, que algumas linhas teológicas defendem que Satanás está preso, que ele não está mais atuando entre nós e que nós já estamos vivendo um milênio de paz. Mas pelo que nós vivemos hoje, não dá para crer muito nessa teoria não. Não é verdade? Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, é atribuir a obra de Deus a Satanás, assim como os fariseus estavam fazendo aqui, porque todos eles tinham a ciência que só se expulsa demônios através do Espírito de Deus. E o fato de se pecar contra o Espírito Santo e não haver mais perdão de seus pecados é porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como relatado pelo próprio Jesus ali em João, capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E se é ele quem convence o homem do pecado, uma vez blasfemando contra ele, ele se ausentará dessa pessoa. Então essa pessoa nunca mais se arrependerá dos seus pecados. E sem arrependimento não existe perdão. Eu já recebi mensagens de pessoas de possivelmente terem blasfemado contra o Espírito Santo, de até pedir perdão a Deus e não se sentirem perdoadas. Mas o fato é que se essa pessoa já se arrependeu do que fez, isso já é obra do Espírito Santo em sua vida. Logo, ele continua presente e operando em sua vida. Verso 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura.
Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em primeira vista, quando lemos, parece que Jesus está menosprezando a sua mãe e seus irmãos. É fato que os seus irmãos não acreditavam em seu ministério, mas a sua mãe sim. E também Jesus não poderia fazer isso com sua mãe, porque aí ele estaria quebrando um mandamento que diz que nós devemos honrar e respeitar pai e mãe. Então entendemos que Jesus estava falando da família espiritual, que todo aquele que faz a vontade de Deus passa a ser irmão de Jesus. E aqui Jesus está também mostrando a sua divindade, mostrando que ele é filho de Deus e não filho de homem. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo e eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui. Mas lembre-se, hein? Se você ainda tiver com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai te responder, porque o nosso intuito aqui é que você leia e entenda o que você está lendo, ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. É tudo bem rapidinho de fazer, não dura nem um minuto. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E compartilhando, você ajuda com que o nosso canal vai ganhando força, porque é assim que o YouTube entende que o vídeo é bom e vai lançando para mais pessoas. Então nos ajude nessa obra, vamos fazer esse número de leitores da Bíblia crescer a cada dia mais. E se por acaso você perdeu os capítulos anteriores ou você está chegando agora no canal, nós vamos te deixar agora, como prometido, a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai estar aparecendo para você aqui, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.